Antes de mais, obrigado por teres aqui aceito o nosso convite. Portanto, para as pessoas também saberem um bocadinho acerca do que é que tu fazes. Portanto, como é que te chamas, trabalhas em que empresa e o que é que fazes? Bem, sou João Batista, trabalho na Solcem, na parte de eletros. Sim, senhora. E há quantos anos? Bem, desde 2007, se não estou em erro. É só fazer contas. Pois, havia na altura era candidato a primeiro-ministro que costumava dizer isso. Portanto, e o que é que fazes exatamente? Portanto, trabalhas na parte de eletros, mas o que é que fazes exatamente nessa área? Ora bem, eletros faço a programação, a preparação dos grafitos e maquinação. A programação com o RQC? É com o Top Solid. Epá, não sabia. Sim, senhor, isso é uma novidade. Portanto, fazes a programação com o Top Solid, depois, a seguir, falas com o teu colega para ele preparar os elétrodos para a máquina, com certeza. Tudo que tem a ver com eletros, desde que chega à modelação, maquinação, faço a programação, a preparação dos grafitos, ou a requisição, se tiver que fazer a requisição de grafitos, e maquinação dos eletros. O eletro sai pronto para... Fazes tudo, portanto, fazes a programação, fazes a preparação dos eletros nas bases, colocas as bases com certeza lá nas paletes, não é? Sim. Neste caso um robô, ok. Depois, em termos de máquina, diz ao teu colega da máquina, ele, ou o colega tu também. Lá estou sozinho. Sou antissocial, não há ninguém, ok? Certo, portanto, não quiseste ver ali ninguém. Certo. Estou sozinho. Ok, portanto na máquina puxas depois os programas e as ferramentas, não digas também que colocas as ferramentas na máquina. Continuo a ser antissocial. Ok, sim senhor. Então, e já agora num dia típico, quantos eletros é que tu programas e preparas por dia? Bem, Passa a redundância. A máquina tem capacidade de 40 eletros durante uma noite, pronto, depois do horário pós-laboral. Ou seja, 40 eletros, mais os que faz durante o dia, normalmente 20 eletros. Ou seja, por dia tem que ter mais ou menos sempre 60 eletros para alimentar a máquina. Um dia tem que ter 60 eletros, 40 para deixar à noite e 20 para ir fazendo durante o dia. Mas é só daqueles dias compridos, não é? Para 24 ou 23, não, 24 não, tens de dormir, tens 23 horas, para aí, não? Eu não sou muito amigo de fazer horas, 8 horas acho que chega bem, para lá passar. A máquina é que tem de trabalhar, não sou eu. Está certo, sim, senhor. Já tinhas utilizado algum software antes? Já utilizei há uns anos atrás, trabalhei com Mastercam. Ok. Já agora uma questão. A nível do Top Solid, conheces as macros, que são processos do Top Solid? Eu sei que isso sempre que eu trabalho, é sempre com macros. Com os macros. E normalmente utilizas quantas macros para programar os diferentes elétrodos? Utilizo 2 macros. 2 macros apenas? Sim, só 2. Utilizo só 2 e tenho 2 só por uma questão de gestão de ferramentas na máquina. Ter ferramentas altas para eletros maiores e outra macro para eletros mais pequenos. Só por uma questão de gestão de ferramentas na máquina. Então, ok. Já agora, para ficarmos aqui um bocadinho por dentro, normalmente se quiseres programar um elétrodo, por exemplo, uma palheta, como é que fazes? Ora bem, eu tenho as macros divididas. Essas 2 macros, uma eletros menos de 100 mm e outra eletros mais de 100 mm. Nesse caso, menos de 100 mm, utilizaria o processo menos de 100 mm, um desbaste, um acabamento por níveis e uma cópia. E tudo o resto apago da macro e executo o processo. Portanto, aplicavas a macro, mas as geometrias entre eletros vão variando, não é? Eu simplesmente tenho que executar a macro naquela geometria. Mais nada. Executo, calculo o processo, está feito. Ok. Sim, senhor. Portanto, e essas, normalmente qual é o diâmetro das ferramentas que utilizas
neste caso, nesses 3 programas em concreto, para esse elétrodo de palhetas, qual seria o diâmetro da ferramenta? Utilizava 16, ou seja, se fosse uma palheta livre, não é? Utilizava 16, uma 16 para desbastar, outra 16 para acabamento, e utilizava uma ferramenta esférica, que pode ser desde uma de 6, uma de 4, para copiar o topo, no caso de ser um topo perfilado, não é? Não ser um plano. Ok, sim senhor. E uma questão, isso no elétrodo de uma palheta, então, e se for um elétrodo um bocadinho mais complicado em termos de geometria, mais trabalhoso, digamos? Executa mesmo a macro, desbasto, depois provavelmente tenho que fazer logo, ou faço um desbaste antes ou depois, tudo depende da geometria, não é? Mas desbastava, acabava, fazia um redesbaste, redução de raios, cópias. Portanto, se calhar, em vez de 3 programas, passavas mais? Sim. Com a mesma macro? Sim, com a mesma macro. Se calhar que é 5 programas, 6, sim, não é? 5, 6 operações. Ok. Uma questão que eu tenho, e que se calhar aqui mais alguém também partilha a minha dúvida, digo eu. Então, normalmente, quanto tempo é que tu demoras para programar um elétrodo médio em top sólido? Isso é um bocado relativo, não é? Mas um elétrodo que me demora 20 minutos, meia hora a fazer na máquina, a estar pronto para ir, eu demoro sempre 3 minutos, 3, 4 minutos a programá-lo. 3, 4 minutos a programar? Sim, 3, 4 minutos. Um elétrodo vai para 20 minutos, meia hora. E mesmo tendo que tens que definir as entradas, as saídas, a rotação, o avanço? Aí, tudo o que vem na macro já tem ferramentas definidas, cada ferramenta tem as suas entradas, saídas, rotações, avanços, já está tudo pré-definido. Não tens que definir isso? Não. Senão não demorava 3 ou 4 minutos a programar. Depois não faço ideia. Então, e no caso de ser um elétrodo de acabamento e um elétrodo de desbaste? E nesse caso, programo só um. 3 mais 3, 6 minutos, para aí 6, 7 minutos tens a coisa armada, não? Programo apenas um. O desbaste, por exemplo, programo o desbaste, calculo o processo, copio a geometria. Ao copiar a geometria, arrasta também as maquinações, altera o gap do elétrodo, e ao alterar o gap só tenho que recalcular, processar e está feito. Neste caso ele foi modelado com top sólido. Sim. Então, nesse caso, se tu tiveres um elétrodo de desbaste e demoraste 3, 4 minutos, o de acabamento demora-te quanto? 7 ou 8? É só o tempo de calcular e processar, ou seja, se demorou 4 minutos, 3, 4 minutos ou até 1 minuto e pouco. É o tempo de recalcular e processar outra vez. Sim, senhora. E isso, ok. E uma questãozinha já agora. E se for um elétrodo, que acontece muito da parte da parte elétrica, se tiveres um elétrodo que é espelho do outro? Pronto, lá está. O que é que tu fazes? Se tiver um elétrodo espelho, faço a mesma coisa. Programo o direito, pronto, o original, programo, faço as maquinações todas, processo, tudo, faço tudo final. E demoras os tais minutos, 3, 4 minutos habituais, não é? Pronto, dependendo da geometria. Copio a geometria para outra layer, não é? Recalculo, faço o experimento da geometria, recalculo, está feito. Arrasta também as maquinações. Mas no elétrodo de espelho, se fizeres isso, depois a ferramenta fica a cortar ao contrário. Não altera nada. As ferramentas ficam sempre a cortar a favor. Simplesmente espelha a geometria, arrasta também as maquinações e fica tudo a cortar a favor. Não fica nada a cortar contra. Portanto, o top sólido neste caso faz isso? Ou não altera. É o top sólido que altera, não altera nada. Nesse campo. Sim, senhor. Bem, nós estamos aqui a falar dos elétricos que tu programas por dia, que já vi que são à volta de uns 60. Depois, portanto, ainda tens a parte em que tens que preparar os grafitos. Tens a parte em que tens que os colocar nas bases. Tens que colocar as bases na palete. Tens que os puxar da máquina. Tens que alimentar na máquina, portanto, com as ferramentas, não é? Tu colocas as ferramentas quando é necessário.
Portanto, deves ter vários clones só pode ser de clones de João, não é? Só pode ser. Em fantasmas, à minha volta. Mas consegues tu programar todos os elétrodos com macros? Quantos é que tu consegues programar com macros e quantos são aqueles que não consegues programar com macros do top sólido e têm que ser manuais? Eu não programo sequer o que é que seja sem ser com as macros. É sempre com as macros. Sempre. Sempre? Sempre. Acho que então, nunca programei sequer sem ser com as macros. Quando há um que não consegues programar com as macros, então pedes ao teu colega. Subcontrata-se. Não. É sempre com as macros. Sempre Dá para tudo? Sim, dá para tudo. Ok. Sim, senhora. Muito obrigado aqui pela partilha desta informação. Eu acho que foi útil. Muito obrigado.